em nome de Jesus. Queridos, o tema dessa mensagem está em Hebreus, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: quando ouvides a minha voz, não endureçais os vossos corações. Esse é o título dessa mensagem. Só o título, porque o texto que eu quero pensar com vocês é sobre João capítulo 5, versículo 39. Quero pensar esse versículo com vocês dentro do seu contexto, que é todo o capítulo 5 de João. Tudo o que está antes do versículo 39 e o que passa do versículo 39. Tudo isso é o contexto desse capítulo 5. Porém, eu quero pensar com vocês o significado desse versículo 39 do capítulo 5, que fala: examinais as Escrituras, porque vós cuidais de nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. É isso aqui que eu quero pensar com vocês. Amém, queridos? Pode deixar aqui mesmo esse versículo 39, tá bom? Aqui. Eu estou lendo no Novo Testamento, na linguagem de hoje. Ou pode ser outra versão, não tem problema. Deixa eu fazer uma oração. Senhor Espírito Santo, nós estamos na total dependência do Senhor. Nos submetemos à revelação da Tua Palavra, pois o Senhor é o nosso professor por excelência. E ao Senhor nós queremos aqui prestar nossa reverência, nesse momento em que o Senhor vai estar falando através da Sua Palavra. Eu sou apenas um veículo, sou apenas um instrumento pelo qual o Senhor vai falar. O mais importante nesse momento, Pai, não sou eu. O mais importante nesse momento é a Sua Palavra. Portanto, tira as escamas dos nossos olhos, Pai amado. Nos faça enxergar da maneira como o Senhor deseja que seja. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Eu tenho aqui, queridos, um esqueleto que eu vou seguir por aqui para me poder focar nas coisas que eu quero falar, para não me distrair com outras coisas e o tempo passa e a gente acaba desperdiçando a essência do texto, tá bom? Então, com a permissão de vocês, eu vou seguindo aqui esse esqueleto. Essa frase de Jesus, que está registrada nesse capítulo 5, versículo 39, é uma das frases mais conhecidas no mundo cristão. No entanto, algumas pessoas têm muita dificuldade de compreender o que realmente o Senhor Jesus estava dizendo nessa passagem. E é uma das passagens, irmãos, que eu mais amo. Na verdade, eu queria, hoje a culto de missões está dentro da proposta do culto de missões, que é a evangelização. Eu queria trazer outras coisas, mas o Espírito Santo de Deus ficou a todo instante ministrando esse versículo no meu coração. Eu digo, então eu vou pensar nesse versículo, vou pensar. Tentei ir para outros textos, mas sempre voltava para cá, porque eu também me enquadro nesse grupo de pessoas que encontrava dificuldade de compreender o que Jesus realmente estava dizendo nessa passagem aqui. A discussão, ela ocorre porque em algumas traduções bíblicas, ou na maioria das traduções bíblicas, a frase, ela começa com o verbo imperativo.
ficando, então, examinais as Escrituras. Isso aqui é um verbo imperativo, é uma ordem, amém? Examinais. A maioria das versões sempre começa com esse verbo imperativo, examinais as Escrituras. Realmente, essa é a aplicação mais popular dessa frase, examinais as Escrituras. Sendo comum nas igrejas cristãs, desde o primeiro século, isso já era bem comum, essa frase, no sentido desse verbo que está no imperativo. Então, qual é o significado do examinais as Escrituras? Qual o significado? Presta atenção. A palavra examinais traduz o verbo grego, então ele vem de um verbo grego. Quando a gente lê o Novo Testamento, a gente precisa entender que todo ele foi escrito no grego, não foi no português. Amém, queridos? É no grego. Então o verbo aqui é um verbo grego. Quando você lê o Velho Testamento, todo o Velho Testamento foi escrito, ou quase todo o Velho Testamento foi escrito no hebraico. Alguns livros em aramaico, pouca coisa, mas na sua totalidade hebraico. Então é importante a gente pensar primeiro na língua original. Isso é muito importante, tá bom? Então, esse imperativo, ele vem de um verbo grego. Então, esse verbo pode ser traduzido e lido corretamente tanto como um imperativo, como um indicativo. São dois verbos que eu vou explicar aqui para vocês na sequência, qual é a diferença de um verbo imperativo, que é uma ordem, para um verbo indicativo, que é uma crítica. Amém? Então, aí está a dificuldade das pessoas entenderem o que Jesus estava querendo comunicar quando ele fala essa fala aqui no versículo 39. Então, a questão é que essa variação pode mudar completamente o significado da frase. Ou seja, essa variação de que esse verbo pode ser imperativo, uma ordem, como pode ser um indicativo, uma crítica. Então, essa variação pode mudar completamente o significado dessa frase. Examinai as Escrituras. Exemplo: caso seja lido como imperativo, examinais as Escrituras, então temos aqui em João 5,39 uma ordem dada por Jesus. Imperativo, uma ordem. Amém? Examinais as Escrituras, ou seja, leiam as Escrituras. Estude as Escrituras. Se for imperativo, é uma ordem. Estão me compreendendo? Amém, queridos? Por outro lado, se for lido como um verbo indicativo, examinar as Escrituras, então o que temos na verdade é uma crítica feita pelo Senhor Jesus. Estão compreendendo isso? Mas não se esqueça do título, porque essa mensagem vai nos levar para o título. Quando ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Por isso, examinais as Escrituras, porque vós tendes encontrar nelas a vida eterna, e é ela que de mim testifica. Então, está tudo dentro de um contexto aqui. Então, para entendermos melhor a forma a qual devemos interpretar essa frase, basta a gente recorrer ao contexto, que é todos os versículos que está antes do versículo 39 e todos os versículos que está depois do versículo 39. Isso é o contexto. Então, para a gente entender o significado correto dessa frase, a gente então vai... Eu vou fazer aqui, queridos, um breve resumo do que está acontecendo do João capítulo 5, versículo 1 para adiante. Um belo resumo, mas deixa aqui o desafio para vocês que leiam, para vocês terem uma visão muito clara
do que eu vou falar aqui. Aqui só vou fazer um breve resumo, tá bom, queridos? Então, essa passagem do capítulo 5 do Evangelho de João, o apóstolo João, ele está aqui registrando as ações do Senhor Jesus em Jerusalém, Judá, sul. Você, voltando um capítulo para trás, o capítulo 4, partindo do versículo 46 para diante, você vai perceber que João traz uma informação que Jesus ele estava na Galileia, estava no norte. E agora, no capítulo 5, ele está agora em Jerusalém, no sul. E ele nos informa que havia uma festa dos judeus. E Jesus veio para Jerusalém para participar dessa festa dos judeus. E aqui ele não diz que festa era essa. Tinha festas importantes, festa da colheita, festa do tabernáculo, tinha muitas festas importantes, mas aqui ele não cita essa festa dos judeus em Jerusalém. E ele vai aqui nos apresentando fatos, que vai do versículo 1 até o versículo 18. Não vou ler, estou apenas trazendo informações para vocês. João, ele registra o milagre de Jesus no tanque de Betesda. Inclusive, eu já preguei isso aqui numa campanha. Antes da pandemia, eu preguei esse texto aqui para vocês. Então, você quer saber sobre esse milagre, sobre esse paralítico que estava ali há quase 40 anos. E Jesus, então, sai dessa festa e ele procura uma outra região onde a sociedade não tinha olhos, porque ali você só iria encontrar leprosos, desvalidos, doentes. Então Jesus ele vai para lá, sai da festa e vai para esse lugar, e ali então ele cura esse paralítico do tanque de Betesda. E você lendo esses versículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... ali você vai ver muito questionamento dos judeus, principalmente dos religiosos, dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, porque ele olha para aquele paralítico e ele pergunta: o que houve com você? Como você está andando? E ele fala: olha, eu não sei. Chegou uma pessoa e perguntou se eu queria ser curado, e eu falei que sim. Ele falou: então você pode levantar e ir para sua casa, pega a tua cama e vai para casa. E eu me levantei e estou assim, estou curado. Então começa a fazer uma investigação para saber quem era essa pessoa, e de repente sabe que essa pessoa era Jesus. E depois esse paralítico, ele é informado que de fato foi Jesus que curou. Então ali há um grande debate, né? Porque era sábado e não podia curar no sábado. Então Jesus falou sobre o sábado dentro desse contexto todo, tá bom? Todo esse contexto, de 18, 19, 20. Então Jesus ele vai falar sobre o sábado. Jesus vai falar sobre o Pai, no sentido de debater, no sentido de provocar um debate com os judeus a respeito da sua relação com Deus e da sua relação com o sábado. Então Jesus ele provoca esse debate com esses judeus. Isso está tudo no capítulo 5, que está antes do examinar as Escrituras e depois das Escrituras. Então, quando você pega dois versículos, bota aqui, dois versículos, o versículo 16, que eu quero ler, e depois o versículo 47, tá bom? Só esses dois versículos. Você facilmente podemos perceber que Jesus demonstra que se eles realmente soubessem quem ele era, de modo algum faria qualquer objeção nos seus atos, como por exemplo, curar aquele desvalido. Versículo 16,
e depois o versículo 47. Deixa eu ler para vocês, porque está sendo gravado. Se vocês lerem, quem está em casa não vai ouvir, tá bom, queridos? 16. Então eles começaram a perseguir Jesus, porque ele havia feito essa cura no sábado. Isso é todo um contexto. Versículo 47, por favor. Mas, se vocês não acreditam no que ele escreveu, como vão acreditar no que eu digo? Agora eu vou entrar no contexto aqui do Senhor Jesus trazer testemunhos vivos. Esse contexto aqui é o contexto que você pode pegar partindo do versículo 31, quando Jesus menciona o testemunho de João Batista. Isso aqui está no contexto do testemunho de João Batista, que vocês podem ler, né? É muito interessante a riqueza de detalhes, você lendo 31, 32, 33, que João Batista traz acerca do Senhor Jesus. É só você lembrar do batismo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tem todo um contexto, é um texto maravilhoso. Então, dentro disso aqui, então Jesus, ele vai aqui enfatizar, pelo menos aqui, 4 testemunhos desse versículo 31 para diante. O testemunho de João Batista, ele vai trazer o seu próprio testemunho em função das obras, dos seus atos, das curas, dos milagres, da ressurreição. Então ele traz João Batista como uma voz que testemunha em favor de que ele realmente é o Filho de Deus, de que ele é Deus. Aí ele traz o próprio testemunho, né? Por exemplo, a cura do paralítico e tantas outras. Aí ele traz o testemunho do Deus Pai acerca dele também. Ele traz o testemunho das Escrituras acerca do Senhor Jesus, que só isso aqui é suficiente para comprovar a veracidade das suas afirmações, como ele diz, eu sou filho de Deus. E a legitimidade do seu ministério. Então ele traz tudo isso, para vocês entenderem, examinais as Escrituras. Amém? Então tem todo esse contexto para você entender qual é o verbo. É imperativo ou indicativo? Quando você começa a analisar o texto, você já começa a perceber que ele não é imperativo. Você já começa a perceber que ele é o quê? Indicativo. É um verbo de crítica. E eu vou explicar isso para vocês. Amém? Vocês estão entendendo, pessoal? Então mesmo? Dê um glória a Deus. Dê um graças a Deus. Queridos, não é o pastor Ari que está falando. Quem está falando é a palavra. Amém, queridos? É a palavra. Eu sou apenas o instrumento. Mas quem está falando aqui, você pode ver que é a palavra. É a Bíblia interpretando a própria Bíblia. É a hermenêutica. Amém, queridos? Olha só. No entanto, esses religiosos da época, eles ignoravam todos esses sinais. O testemunho de João Batista, as obras do Senhor Jesus, o testemunho do Deus Pai, o testemunho das Escrituras. Todos esses religiosos ignoravam todos esses sinais que Jesus está aqui apresentando a eles. Ao mesmo tempo que eles ignoravam todos esses sinais, eles estavam rejeitando o Messias que havia sido anunciado e que estava bem ali diante deles. Olha só. Isso não é impactante, pessoal? Ali estava o Messias, que tinha sido anunciado por todo o Velho Testamento. Você vai ler Isaías, você vai ler os livros de Zacarias,
de Malaquias, de Ageu, tudo apontando. O Velho Testamento, vocês que leem Levítico, o livro de Levítico, ele aponta para o Senhor Jesus. Todas as figuras que estão ali no tabernáculo representam a essência desse Deus. Tudo apontava. Então, eles estavam rejeitando o Messias que estava ali, bem de frente deles. Tanto que no versículo 38, pode colocar aqui por gentileza, o versículo 38, para a gente ir fechando esse contexto aqui, porque o versículo que nós partimos é o 39, examinais as Escrituras, que é um verbo grego. No versículo 38, Jesus declara basicamente que aquelas pessoas tinham a palavra, mas não a possuía no coração. É isso que ele está falando aqui. Está vendo aqui? Vocês têm a palavra, mas vocês não possuem no coração. Aqui, ó. As palavras dele não estão no coração de vocês, porque vocês não creem naquele que ele enviou. Então, por isso que ele já emenda com o versículo 39, coloca o versículo 39. Então, é muito importante você entender um texto dentro do seu contexto, porque essa variação do verbo, ela muda toda a sentença. É imperativo ou indicativo? Aqui está mostrando que é o quê? Indicativo, é crítica. Então, o 38 já emenda no versículo 39. Olha aqui, ó. Vocês estudam, está vendo aqui? Vocês estudam as Escrituras Sagradas porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna. Ou seja, Jesus não está criticando o fato deles não lerem. Ao contrário, Jesus reconhece que eles leem a Bíblia, porque eles buscavam encontrar na leitura da palavra de Deus o quê? A salvação. Mas veja como é que Jesus fala: e são elas mesmas que dão testemunho a meu favor. E eu estou aqui, e vocês não conseguem me ver nela. Irmão, isso é muito impactante. Então vocês têm a palavra, vocês leem a palavra, vocês conhecem versículos de cor e salteado, mas vocês não possuem essa palavra no coração, vocês não guardam essa palavra no coração. Me veio um texto aqui, é no livro de Salmos, né? Escondi a sua palavra no meu coração, que no hebraico é guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Então, o que o salmista está falando as duas coisas são muito importantes. Você lê a palavra, você ter a palavra, mas você possuir essa palavra dentro do seu coração. Porque se você tem a palavra, mas você não guarda, é um religioso. Vocês estão entendendo isso? É assim que Deus vê as pessoas, como religiosos. Obviamente, essa foi uma crítica bastante clara, que continuou no versículo seguinte, que é o versículo 39, que a gente acabou de ler aqui. Então, irmãos, a interpretação correta para a expressão examinar as Escrituras, está muito claro aqui, que a melhor interpretação para essa sentença é aplicar o verbo examinar no indicativo do presente, ou seja, é uma ação contínua. Leu, li, é uma ação contínua, isso aqui. Então eles tinham que ler e ao mesmo tempo enxergar que tudo aquilo que eles estavam lendo apontava para quem? Para Jesus Cristo, apontava para o Messias, aquele que viria para a redenção do seu povo.
E eles não conseguiam enxergar o Senhor Jesus na palavra, na leitura. Eles não conseguiam enxergar isso. E rejeitou todos os testemunhos que Jesus trouxe ali, enumerando: João Batista, as suas obras, o testemunho do Deus Pai, o testemunho das Escrituras. Eles rejeitaram absolutamente tudo. Então Jesus está aqui claramente acusando aquelas pessoas de examinar as Escrituras, mas não encontrarem Jesus nela. E hoje é assim. Hoje é assim. O comportamento dessas pessoas que frequentam a casa de Deus não é muito diferente do comportamento desses religiosos. Então, não importa o que eu penso de você, não importa o que você pensa de mim, no que diz respeito à minha vida cristã, o mais importante é como Deus está te vendo. Como é que você está se relacionando com a palavra? Porque a palavra é Jesus. No princípio era o verbo era Deus, o verbo se fez carne, verbo é palavra. Na língua portuguesa, não é? É palavra. Então, quando você guarda a palavra de Deus no seu coração, você consegue submissão a essa palavra. Você se submete aos princípios, aos valores éticos, morais, do caráter do Senhor Jesus. Você se submete, você o honra, você consegue ver a grandeza desse Deus. Você não reluta contra a palavra de Deus, porque a palavra é Ele, que encarnou-se. Então, queridos, esse versículo 39 aponta para essa conclusão. A gente pode aqui notar, nesse versículo 39, que Jesus não estava repreendendo, né, os seus oponentes, porque eles examinavam as Escrituras. É verdade isso, né? Só repetindo o que eu acabei de falar aqui, né? Especialmente os livros de Moisés, que era o Pentateuco, era o livro, né, muito especial, Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, livro muito especial para eles, um livro muito sagrado, né? Não pode ser lido como a gente lê, abre a Bíblia em qualquer lugar, tem todo um cerimonial para você ler esse livro, né? Você tem que estar limpo, puro, para poder ler, tudo isso. Então, em especial o Pentateuco, então eles liam e eles estabeleciam a sua esperança naquilo que eles liam, eles estabeleciam a sua esperança naquilo que eles examinavam. É verdade, Jesus reconhece isso, né? Vocês leem, vocês examinam, e vocês colocam a esperança da salvação, mas isso que vocês estão lendo aponta para mim. Eu estou aqui diante de vocês e vocês não me reconhecem. Por isso, Hebreus 3,15: quando ouvides a minha voz, não endureçais os vossos coração. E você vai lendo em outras traduções: não sejam rebeldes como os vossos pais. Aí vai lendo todo o contexto, que morreram no deserto, porque não quiseram a transformação de um coração de pedra em um coração de carne. Todo o contexto do capítulo 3 de Hebreus é maravilhoso, que você só entende se você ler todo o texto, o contexto, conforme nós estamos lendo aqui, para saber, né, qual é a interpretação correta. E aí, eles falharam em não perceber que as Escrituras apontavam para ele, o Filho de Deus. Erraram. Eles não conseguiam ver isso. Por quê? Porque o coração era um coração de pedra, um coração duro. Assim, eles achavam
que seriam beneficiados pelo fato de examinarem as Escrituras. Então eles, esses religiosos, que negavam todos aqueles testemunhos, eles achavam, não, nós somos salvos porque a gente lê as Escrituras, porque a gente examina as Escrituras. E assim muitos pensam isso, que o fato de estar lendo a palavra de Deus, de estar examinando a palavra de Deus, eles acham que estão salvos, mas tem um contexto por trás disso, o coração. É o coração. Essa é a verdade absoluta. Mas, na verdade, as Escrituras, estavam testificando contra eles por causa da falha que estavam cometendo. Ou seja, ao mesmo tempo que eles estavam lendo a palavra de Deus ali estava testificando contra eles. Ou seja, como é que vocês estão cometendo esse erro terrível de não enxergar o vosso Salvador dentro do que vocês estão lendo? Ou seja, estão sendo condenados pela própria palavra. Olha que coisa mais impactante. Preciso saber se vocês estão comigo aqui. Estão mesmo, pessoal? Sim ou não? Sim ou não? Portanto, quando Jesus diz, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, ele basicamente estava dizendo que são inúteis os esforços daqueles que se recusam a ver o Cristo revelado nelas. É inútil todo esforço. Não vale de nada. É uma crítica. Versículo 39 é uma crítica. É inútil o esforço que vocês fazem. É inútil. É isso que Jesus está falando no versículo 39. Examinar as Escrituras. Todo esforço que vocês colocam para examinar, para estudar, para meditar, é inútil. Porque vocês se recusam a ver-me nas Escrituras. Por isso que termina, porque são elas que de mim testificam. Ou seja, testificar é testemunhar. Isso não é impactante? Bem que Jesus merecia ser aplaudido nesse momento. Ou seja, Jesus está falando aqui, né? Vocês estão cometendo uma falha terrível. E essa falha que vocês estão aqui cometendo é, na verdade, uma falha onde vocês estão estabelecendo as vossas próprias condenações. É isso que ele está falando. Vocês mesmos estão estabelecendo a própria condenação de vocês. Olha que coisa impactante, socorro. Irmãos, é muito importante a gente sair desse contexto de religiosidade. Deus está te vendo. Deus é o mesmo ontem e hoje e sempre. Deus não muda o seu pensamento com relação ao que Ele está tratando aqui com esses religiosos. Ou é tudo ou é nada. Com Deus é assim. Ou você é filho de Deus ou você não é. Não tem meio termo. É radical. E veja que Jesus está sendo aqui direto e objetivo. Amém, queridos? Então, é por isso que o examinar as Escrituras está diretamente ligado à declaração do versículo 40. Bota aqui o versículo 40, por favor. Onde simplesmente lemos:
vocês não querem vir a mim para ter a vida eterna. Então você veja o versículo 38, 39 e 40, fecha o assunto. Aqui, ó. Mas vocês não querem vir para mim a fim de terem a vida eterna. Para não ser redundante, não vou mais repetir o que a gente vem pensando aqui, porque está muito claro para vocês que o versículo 39 não é um imperativo. O examinais vem de um verbo grego, ereunau. Ele pode ser imperativo e pode ser indicativo. Indicativo é crítica, imperativo é ordem. Então, fica muito claro que é uma crítica. Amém? Então, Jesus estava dizendo que por causa da dureza do coração deles, Hebreus 3:15, já estou finalizando. Olha só, por causa da dureza de vocês. Esse versículo 40 é exatamente isso, traduzindo em outras palavras, é o que Jesus está falando. Por causa da dureza do coração de vocês, eles acabaram rejeitando o Filho de Deus de um modo terrível. E a situação era ainda mais desastrosa. Sabe por quê? Que a situação era ainda mais desastrosa, porque eles examinavam as Escrituras. Olha só, achando ter nela a vida eterna. Isso era muito mais desastroso, porque eles estudavam, eles examinavam, eles tinham certeza da vida eterna. Porém, ao mesmo tempo, eles a negavam, ao mesmo tempo, as Escrituras. Ao mesmo tempo que eles estudavam, eles negavam. Sabe, tipo testemunha de Jeová, que negam a essência de um Deus vivo e verdadeiro? É isso. Ao mesmo tempo que estuda, né, negavam completamente a não reconhecerem que Jesus é o Messias que haveria de vir. Você pode aplaudir? Lucas, a Tabata está aí? A Tabata? Cadê a Tabata? Ela não pode vir? Não pode? Ah, é? Então, Lucas, vem cá. Vamos ficar de pé? Você pode adorar a Deus? Você pode colocar a sua vida agora diante de Deus? Eu não conheço o seu coração. Eu não conheço. Você não conhece o meu coração. Mas esse Deus que estava ali, falando muito seriamente acerca da salvação, está aqui nessa noite falando conosco acerca da nossa salvação. Seriamente. Então, queridos, como é que é o tema? O título? Quando ouvides a minha voz, não endureçais os vossos corações. Ou seja, para Deus, as duas coisas são importantes. Você ter a palavra, mas possuí-la, a palavra, no seu coração. Guardar essa palavra no seu coração. É o desafio para a minha vida, é o desafio para a sua vida. Ame a palavra de Deus. Zele pela palavra de Deus. Morra de amor pela palavra de Deus. É voz e violão? Voz e violão. O Lucas vai ministrar um louvor. E vocês fiquem em estado de meditação. Depois vocês podem cantar. Amém? Olha que louvor lindo. Por isso que eu chamei a Tabata, para fazer um dueto aqui, ó.
Olha que louvor lindo, mas preste atenção na letra. Às vezes as pessoas se empolgam com a batida da bateria, né? Se empolgam com a levada, aquela música soul, aquela música gospel americana, sabe? Mas preste atenção na letra. Música bonita é música que tem letra. É música que tem letra fundamentada em uma teologia. Uma música que tem Cristo como centro. Música onde o centro é Cristo. Isso é música boa. Música que fala de arrependimento. Lucas, Tabata, fica à vontade. Vocês vão ministrando aí. Vou ficar aqui. Ministra, amém? Ministra, Tabata. Pode ministrar, por favor. Vou ficar aqui. Depois você ministra para a igreja aí. Tá bom, Tabata? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Aleluia. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu.
Aleluia.